que o branding não é só sobre estética, nem só sobre design. A gente vem vendo aqui as importâncias do brand e como ele pode ajudar a nossa marca, como ele pode ajudar na comunicação do nosso trabalho. E como eu digo, o brand está em tudo que tem zelo. E justamente por isso que a gente vai precisar entender o que é o brand e o que não é o brand, para que a gente não acabe não trazendo coisas que vão atrapalhar a percepção da nossa marca, ao invés de ajudar. A gente vai falar aqui hoje sobre ética, sobre honestidade, sobre como a gente usar tudo isso do brand, tudo isso que existe no brand da melhor maneira possível e de maneira ética e responsável. E responsável, né? E espaço responsável, consciente, coerente. Porque o brand, ele é algo muito que eu acho muito bonito, muito até poético quando a gente entende. Mas a gente precisa entender coisas também mais profundas para que isso não seja usado de forma errada. Então sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma live da gente, mais uma live diária desse Fagulha Matinal, onde a gente está diariamente aqui se aprofundando com cada tema, né? Se aconcheguem, se cheguem, que a gente vai adentrar mais um pouquinho. Sejam bem-vindos ou bem-vindas, você que está chegando agora ou quem está vendo essa versão dessa live gravada, tá certo? Então, a gente vem passando por um processo aqui de entendimento, de autoentendimento, para que, consequentemente, a gente consiga saber como é que a gente pode construir da melhor maneira a nossa empresa, a nossa marca e tudo o que as envolve. Então, a gente vem vendo que é até a forma como eu faço o meu trabalho, que é um trabalho que ele começa de dentro para fora. É um trabalho que ele precisa ser o reflexo dos nossos valores, o reflexo das nossas verdades, o reflexo do que a gente acredita, o reflexo das bandeiras que a gente levanta. Quando a gente constrói um brand, em cima disso, a gente está construindo um brand que é um brand e uma marca que é uma extensão da gente, que é a extensão de coisas verdadeiras. E justamente por isso que a gente vai olhar aqui coisas que a gente vai precisar ter cuidado na construção desse brand. Porque o brand, como eu separei aqui para vocês, ele não pode ser o canto da sereia, o que é popularmente conhecido como canto da sereia. É aquilo que conquista, que enreda a pessoa, mas que não é verdadeiro, que é uma miragem. Então eu gostei muito dessa analogia para a gente entender que o brand, apesar de usar muita estética, apesar de usar o design para criar identidade visual, apesar de trazer no tom de voz que a gente fala, que a gente comunica, que a gente ensina, que a gente escreve para as pessoas, apesar de trazer muita gentileza, que é como eu falei para vocês, e até ontem eu postei um vídeo sobre isso, e ontem a gente teve uma aula maravilhosa lá no YouTube também sobre isso. A gente viu que o brand, eu costumo dizer, né, que ele está em tudo que tem zelo. Então, tudo que a gente coloca gentileza, tudo que a gente coloca cuidado, tudo que a gente vai construindo, pensando no melhor recebimento do outro, isso também é o brand, tá entendendo? Isso também é essa experiência de marca que a gente está proporcionando para as pessoas. Mas também é importante a gente saber que dentro desse zelo, dentro dessa gentileza que a gente constrói, dentro disso tudo que a gente está construindo, a gente precisa ter verdade. Isso tudo precisa ter coerência e tudo isso precisa ter base. Não dá para ser só de enfeite, não dá para ser só para aparecer, não dá para ser só para ter uma imagem bonita da marca para fora e dentro da empresa acontecer tudo errado, acontecer questões fora de ética, acontecer coisas que não são bacanas. Então é muito importante que nesse processo de construção da nossa marca, do nosso trabalho, do nosso branding, a gente vá fazendo, criando alinhamento e consciência para a construção desse processo de forma coerente e de forma consistente. Eita, deixa eu até lembrar aqui que
Eu esqueci de colocar o tema para quem for entrando aqui ver como é o que não é brand. Pronto, esse é o tema. Para quem vem acompanhando a gente vem fazendo, eu venho fazendo lives diárias aqui, e ontem começou no YouTube. A partir de segunda as lives serão lá no YouTube. Então, para quem vem acompanhando a gente, todos os conteúdos desde o dia 2 de janeiro, eles são conteúdos que eles estão se complementando entre si, porque a gente precisa criar essa base sobre a gente para que a gente consiga transbordar, em tudo que a gente faz. Sejam bem-vindas, meninas, se cheguem! E para que a gente consiga transbordar em tudo que a gente faz. Bom dia, alegria! Peguei esse bom dia, alegria de Patrícia, que já eu acho que ela chega por aí. Espero que todas estejam bem. Minha cachorra tá latindo aqui, porque minha mãe tá recebendo alguém no ateliê dela, mas eu espero que esteja dando para vocês escutarem tranquilamente. Me digam aí, por favor, se vocês estão escutando bem. Então, meninas, vocês que estão acompanhando esse processo, que estavam na aula de ontem e que estão vendo toda essa jornada que a gente está construindo, olhando para dentro para a gente saber aplicar isso tudo fora. Ontem a gente fez um mergulho bem importante. Bom dia, Babi, maravilhosa. É tão linda essa egrégora, né? A gente vai se encontrando, já vai fazendo amizade. Um dia a gente faz um encontro pessoalmente, todo mundo. Fazer um evento ao vivo com todo mundo. E aí, sim, a gente já vem vendo esses dias a importância do brand. Ontem a gente deu um mergulho bacana, né, de forma prática, para entender, para visualizar como é que o brand vai trazer noção. Obrigada, Pri. Como é que o brand vai trazer pontos positivos para a nossa marca, para o nosso trabalho, para como a gente apresenta o nosso trabalho. E a gente viu ontem como é bonito, né? Eu trouxe até exemplos de 3 marcas que aplicam isso muito bem. Eu acho até o brand muito poético, porque é essa harmonização que a gente traz no comportamento e na estética que passa a mensagem para as pessoas de quem a gente é e do que a gente acredita, né? Das nossas crenças, de tudo isso, como a gente já vem conversando. Só que eu achei importante trazer esse conteúdo aqui para vocês, pra gente sempre aterrar, né? Lembra que a gente olha para dentro, olha para fora, a gente olha para dentro e olha para fora para criar essa estrutura consciente de tudo que a gente está caminhando, dos passos que a gente está dando. Então achei importante que depois daquela aula maravilhosa de ontem, onde a gente viu exemplos lindos, práticos de como pode ser o brand, a gente refletir também sobre o que não é brand ou o que não é um brand honesto. Então eu trouxe aqui alguns pontos para vocês, para a gente entender já desde o começo como é que a gente pode saber exatamente isso, como é que a gente pode entender essas questões do brand, para que quando a gente vá construir na nossa marca, a gente tenha muito cuidado para construir de forma ética e de forma honesta. Antes de vocês entrarem, Pri e Babs, eu já estava falando aqui justamente que o brand, ele, apesar de ser lindo e, como eu disse, poético e tá... Seja bem-vinda, Bruna, se acomode aí, se achegue na nossa egrégora. E esse brand, apesar dele ser lindo, ele não pode ser o canto da sereia. E o que é o canto da sereia? É aquela coisa linda que chama atenção, mas que é uma miragem, que não tem base, que não tem estrutura de verdade, que não é genuíno, que é algo criado só para enfeitar, mas que não fala verdadeiramente da marca, da nossa marca, da marca que a gente está criando e tudo mais. Então é muito importante que tudo que a gente faça realmente seja um reflexo de quem a gente é e do que a gente está construindo. Então aqui eu quis trazer para vocês justamente isso, porque o brand, ele não é só aparência, ele não é algo superficial e ele precisa ter essa base para que ele dure a longo prazo. A gente vem conversando muito aqui sobre questões sustentáveis, e sustentáveis que eu falo que duram a longo prazo, que é tanto na nossa vida pessoal, tanto na nossa saúde mental, diante da nossa vida empreendedora, a gente escolher caminhos que isso dure a longo prazo,
quanto a gente também construir uma empresa que ela tenha mensagens que durem a longo prazo, que elas sejam alicerçadas em cima da verdade. A Pri justamente perguntou aqui, seria uma identidade falsa? Seria, poderia ser também, Pri, porque assim, o brand ele é uma estratégia do gerenciamento de marca. Ela é uma estratégia que ele faz parte do marketing. E o que é o marketing? É a comunicação, é a divulgação do trabalho. Então, o brand, ele anda de mãos dadas com o marketing. E, como tudo que eu já falei para vocês, existem maneiras da gente utilizar certas estratégias e ferramentas de forma ética e existem maneiras da gente utilizar essas ferramentas de forma não ética. Só que, como a gente sabe, toda mentira tem perna curta e acaba caindo por terra, né? Principalmente hoje em dia, que a gente está cada vez mais consciente, principalmente hoje em dia que o mercado ele está cada vez mais, como dizem, com teto de vidro, né? A gente está trabalhando aqui, a gente está fazendo um trabalho que se a gente estiver criando algo muito mentiroso, não é muito difícil alguém descobrir isso, alguém descobrir na internet que isso é mentira, fazer uma pesquisa e tudo mais, né? Então, além da ética, além da honestidade serem importantes como valores de vida mesmo, é importante também porque qualquer coisa cai por terra, qualquer mentira cai por terra. E aí, é por isso que é importante a gente pensar nessas coisas que não são o brand ou não é um brand honesto. Tiveram duas marcas que a gente até vai ver aqui direitinho, que tem um case que ele é bem simbólico aqui no Brasil, que é bem significativo. Dentro do branding, a gente usa também, eu até falei um pouquinho, a gente viu um pouquinho ontem, que a gente usa também o storytelling. O storytelling é uma estratégia de comunicação através da história. Por quê? Porque se percebeu que neurologicamente, a gente, ser humano, a gente se conecta através da história, a gente aprende melhor através da história, a gente se fixa uma informação melhor através de uma história, através de analogias e de histórias. Então, isso acabou, esse estudo e essa observação acabou fazendo com que acontecesse esse storytelling, que é essa estratégia de comunicação. Né? Tanto que ontem eu contei para vocês história de 3 marcas femininas e com certeza vocês devem lembrar de detalhes da personalidade dessas pessoas e tudo mais. Então, o cérebro da gente, ele se conecta naturalmente com a história. E aí, a partir dessa percepção, começaram a utilizar isso na nossa comunicação, no nosso marketing, no nosso brand e tudo mais. Só que é uma coisa que a gente precisa saber usar de forma coerente e de forma consciente. Porque a gente precisa contar histórias que são verdadeiras e não histórias criadas para chamar a atenção, para cativar as pessoas, mas que não são reais. E já eu vou dar exemplo de duas empresas que fizeram isso, mas que foram pegas, mas que descobriram que essas histórias não eram verdadeiras, não eram genuínas, e são 2 cases bem significativos aqui no Brasil do que não fazer, sabe? Não vá por esse caminho, não escolha esse caminho. E o mais interessante é que quando todos nós, a gente já tá vendo aqui, a gente vem olhando para o nosso capital humano, para a nossa história de vida, a gente tá vendo que todas e todos nós, a gente tem uma história que a gente pode contar, a gente tem uma história que a gente pode fornecer e que é verdadeira para nossa marca. Então, na realidade, às vezes falta mais as pessoas se conectarem consigo para construir e transbordar algo verdadeiro do que uma falta de história. Todo mundo tem história e todo mundo pode contar as suas histórias de forma verdadeira e significativa, mas às vezes a gente está tão desconectado da gente que não consegue fazer assim. Então, só para dar prosseguimento, o branding também não é sobre deixar tudo lindo e atender as pessoas mal. A gente vem vendo que o branding, ele tem essa característica estética de harmonização, de cuidado, de um ambiente com zelo, como eu falo para vocês, de trazer um conforto, de trazer uma percepção visual para as pessoas
que tragam prazer àquela experiência da pessoa diante daquilo que ela está vendo e vivenciando, que promovam a experiência. Mas não adianta a gente criar essa capa, deixar tudo muito bonito, tudo muito bem pensado, criar essa identidade visual, como o Pri comentou aqui, a gente criar essa identidade visual e de repente a gente não ter um bom atendimento, a gente ser arrogante, a gente tratar as pessoas mal. Não adianta a gente escolher, porque como eu disse, na comunicação, o brand ele também está na parte escrita. Não adianta a gente ter uma escrita fofinha, legal, no offline, nas postagens, no texto que a gente manda, no e-mail que a gente manda, numa conversa, numa hora da venda, e na prática, no dia a dia, sermos pessoas arrogantes, ignorantes, impacientes e não tratar as pessoas bem. Então, é isso que a gente vai ficar olhando de forma cada vez mais profunda, para que a gente entenda que não é um enfeite sem base, tudo é uma estrutura, como a estrutura de uma casa e de um prédio mesmo. A gente precisa criar esse alicerce em cima da verdade, para que o resto seja uma extensão dessa verdade, para que a beleza que a gente apresente seja coerente com tudo isso. E lógico, somos humanos e a gente está se evoluindo como pessoa. Pode ser que tenham características pessoais da gente que a gente precisa evoluir ainda e tá tudo bem, mas é importante com que a gente tanto busque essa evolução, como a gente vá procurando meios de lidar com isso, para que a gente não transborde nas pessoas coisas negativas, né? E aí, mais uma coisa, o brand também não é sobre promover uma experiência maravilhosa para os clientes e tratar mal equipe e funcionários. Então vejam, tá vendo que a gente tá falando de várias coisas que a gente vem conversando nesses dias, de como a gente pode usar o brand da melhor forma possível, mas agora a gente tá olhando para dentro também, para os bastidores do brand, que a gente precisa ter muito cuidado, porque senão a gente fica encantados e encantadas com esse canto da sereia, querendo conquistar as pessoas se conectando com a nossa marca, mas não tá olhando para o interno. Então não é a gente deixar também tudo bonito, a gente promover uma experiência maravilhosa para as pessoas que chegam na nossa empresa, que chegam no nosso trabalho, seja de maneira virtual ou de maneira física, e de repente quem trabalha nessas empresas ser muito maltratado, não terem um bom acompanhamento de equipe mesmo, não ter um bom salário, não ter dignidade e não ter respeito. Então não adianta ser toda essa beleza e essa simpatia para fora e não ter essa humanização para as pessoas que fazem com que aquela empresa exista e seja sustentada. Então é outra coisa que a gente vai ver aqui nesse processo de empreendedorismo humanizado, brand para marcas com alma, impacto positivo. É isso, é como a gente pode construir de forma consciente o bem para o coletivo também. Como é que a gente pode ser cada dia melhores para as nossas equipes, para as pessoas que a gente contrata, para as pessoas, para os nossos stakeholders, as pessoas que a gente faz negociações, faz network, porque não é só para deixar tudo muito bem alinhado, é para deixar tudo muito bem alinhado interna e externamente, né? É que nem aquelas pessoas, a gente até vai ver alguns exemplos aqui de expectativas que a gente tem irrealistas e realistas das pessoas, que às vezes a gente imagina uma coisa das pessoas e elas pessoalmente têm atitudes completamente diferentes, têm valores completamente diferentes. E eu falo assim, às vezes a gente até cria uma expectativa e pode até pegar uma pessoa num dia que ela não tá tão legal e tá tudo bem, mas quando isso é uma coisa pontual, é uma coisa que até mesmo uma pessoa que não tá num dia legal, quando ela tem os valores bem alinhados, ela vai saber como tratar as outras pessoas, até para dizer, não tô no dia tão legal, vamos conversar em outro dia a gente se vê melhor. Mas a gente precisa justamente entender como é que a gente utiliza isso tudo da melhor forma, de forma humanizada, respeitando a gente e respeitando o outro. Então, também o brand não é sobre inventar uma história comovente, porém mentirosa.
Então veja de novo, não é sobre inventar uma história comovente, porém mentirosa. Porque hoje em dia a gente vê nessas estratégias de brand marketing que as pessoas ensinam muito a como utilizar até esse storytelling, como eu falei para vocês. Utilizar essa técnica de contar uma história para seduzir, porque a gente naturalmente, neurologicamente, a gente já é seduzido por histórias. Então a gente tem que ter muito cuidado para como é que a gente vai construir essas histórias. Pri falando aqui, nossa, quanta coerência, vivo isto no hospital, profissionais que tratam determinados pacientes de uma forma, outros pacientes de outra forma, ou seja, não é o mesmo profissional para com todos. Nas entrelinhas, não sei se tu me entende. Com certeza entendo. Com certeza entendo. E que pena que isso acontece, né? Que pena que as pessoas colocam seus preconceitos acima da humanização, né? E é tão doloroso quando a gente vê isso, né? A gente vê até no dia a dia mesmo, assim. Dá pra quem é minimamente sensível, a gente consegue ver os tratamentos acontecendo de forma diferente, sabe? Por exemplo, a minha mãe é negra e eu percebo os comportamentos e os tratamentos quando é diferenciado com ela, sabe? Nitidamente dá pra notar, assim. Então, é outra coisa que a gente precisa ter cuidado e precisa ter conscientização também. Por isso que no meu trabalho, nesse processo de impacto positivo também, até no módulo do curso, vai ter um módulo exatamente sobre educação racial, letramento racial, para que a gente entenda essa estrutura interna também, que às vezes tem, até falando dessas questões raciais, às vezes tem até aquele racismo velado que a gente... Pri falando, nossa, Natuza, acham que eu adotei meu filho. Te entendo. Já chamaram manhã quando era pequena muito de babá. Perguntaram se era minha babá. Perguntaram, às vezes já passaram aqui, perguntaram se ela trabalha você trabalha aí? Você é empregada doméstica dessa casa? E ela é a dona da casa, né? E é uma pena isso acontecer, né? Mas o bom é que cada vez mais a gente vai ficando consciente, né? E vai se trabalhando pra gente até ajudar as pessoas a fazer. Não façam isso, não. Vão por esse caminho, sabe? O bom da consciência, o bom das pessoas conscientes é que geralmente as pessoas que são conscientes são mais generosas e pacientes pra também mostrar que essas outras pessoas podem fazer de maneira diferente, sabe? Às vezes a gente não tem muita paciência não, porque não é pra ter mesmo em alguns momentos, mas se a gente quer estar nesse trabalho pra gente tentar melhorar o mundo, a gente vai também precisar ter esse exercício de, ok, como é que eu posso respirar fundo e fazer a minha parte, dar uma de educadora aqui, mostrar pra essa pessoa que ela não tá sendo bacana. Então vai ter muito disso, né? Então, é isso. A gente tem que ter cuidado para também nesse processo, para não inventar uma história bonita, uma história para enfeitar. Seja bem-vinda, Patrícia. Se chegue, meu bem. Ai, Pri, às vezes dou uma resposta atravessada. É isso mesmo. Às vezes é o que pede, né? É um exercício na realidade, né? E eu até escutei um dia desse, eu tava vendo a fala, tava vendo Altas Horas, e aquela Lina da Quebrada, que é uma mulher trans, ela falou uma frase que eu achei muito forte. Bom dia, meu bem, bom dia. A Lina da Quebrada, ela falou uma frase que eu achei muito forte também, que ela fala assim: às vezes ficam esperando das pessoas negras, das pessoas trans, das pessoas LGBTQI+, em geral, com que elas tenham essa postura educadora o tempo todo, sabe? Mas só que essas pessoas estão cansadas, muitas vezes, de estar o tempo todo educando, o tempo todo dizendo assim, ok, você tá me machucando e eu tenho a responsabilidade de lhe ensinar sobre isso. Muitas vezes as pessoas estão cansadas mesmo, sabe? E eu falo as pessoas porque eu sou parda, eu também sou considerada negra, mas eu não sou negra retinta. Então eu tenho inúmeros privilégios que um negro retinto não tem, né? E passo por bem menos situações que um negro retinto do que um negro retinto, uma negra retinta. Então eu
eu recebo o reflexo disso. Eu recebo o reflexo da história de vida da minha mãe, de como tratam a minha mãe. Eu recebo o reflexo de ter crescido numa classe média baixa e tudo mais. Mas tem muita coisa de vivência que eu sei, que eu tenho consciência que minha estética e o privilégio e várias outras coisas me deram privilégio, né? A Pri falando aqui, uma vez o Senhor perguntou se eu tinha ele desde pequenininho, daí disse, desde o dia que eu parei ele. Boa, Pri, boa. É isso mesmo, é muito complicado, né? E que pena que existe isso, né? A gente vai conversar vai ter aqui live sobre esse assunto pra gente se aprofundar cada vez mais sobre letramento racial e diversidades no geral, sabe? Mas é complicado. E nisso assim que a gente vem falando, que eu trouxe pra vocês, de não trazer uma história, de não criar uma história comovente que ela seja mentirosa, eu trouxe 2 exemplos pra vocês, que é como a gente tá falando aqui. A gente trouxe esse exemplo no meio racial, mas tem 2 histórias de 2 marcas, como eu já falei pra vocês no começo, que é um case muito interessante no Brasil. Teve uma marca que é uma marca de suco, e essa marca, entendendo o quanto storytelling e histórias comoventes conectam com o coração das pessoas e conectam com a cabeça das pessoas e tudo mais, essas pessoas, essa empresa criou uma história para o suco. Eu lembro que essa empresa criou essa história falando que o suco era um suco que era de laranja e que eram de laranjas colhidas da fazenda do vozinho tal, que a fazenda ficava em tal lugar e que ele começou essa fazenda desde o começo da fazenda e colhia cada uma dessas laranjas à mão e que tinha todo esse cuidado e tudo mais. E essas pessoas chegaram ao ponto de colocar esse suco, essa história na embalagem do suco. Então vejam, colocaram essa história fofinha na embalagem do suco. Então muita gente que se deparava com essa história ficava comovido, lógico, né? E até simpatizando. Se são pessoas como a gente, que gosta mais de coisas coerentes, que gosta desse zelo, desse cuidado. Eu particularmente sou muito conectada com memória afetiva também. Então quando eu conheço o outro, e a gente que gosta de humanização também, né? Então quando eu conheço a história por detrás, eu fico... Babi, sou revoltada com esse comercial. Pronto, e aí a gente que é conectada com todos esses cuidados de humanização, a gente se derrete, né? Quando uma história dessa é contada, né? Eu mesmo sou a rainha da emoção, assim. Eu choro com propaganda, com reality show, com filme, com qualquer coisa eu choro. E aí quando eu vejo um negócio assim, eu fico logo encantada, né? E escrito na embalagem e tudo mais. Tô até vendo a embalagem aqui. E botaram assim em cima da embalagem. Uma história do bem. Tem aqui. Nascida lá pelos lados da Índia, não demorou muito e já perceberam o grande potencial desta frutinha, que aos poucos foi se espalhando até que chegasse pelas bandas de cá. O nosso esconderijo secreto, que nem Capitão Nascimento poderia descobrir, fica no interior de São Paulo, onde todos os dias nossas laranjas peras aguardam sorridente na fila para se tornarem sucos do bem. E se elas não estiverem fresquinhas, pedem para sair. Aí fizeram essa história aqui. Eu queria ler o da embalagem, mas eu acho que eu não consigo ler aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Aí tem a história do senhor Francisco aqui, se eu não me engano. Peraí. Não vou conseguir ler. Depois eu vejo se eu consigo trazer para vocês o link com a historinha direitinho. Mas aí eu sei que contaram uma história bonitinha, assim, de uma fazenda, de um senhorzinho e tal. E as pessoas se motivaram, assim, quiseram comprar aquilo ali mesmo, sabe? É como se eu tivesse aqui falando para vocês de empreendedorismo humanizado e vivenciasse uma coisa oposta, mas aí não tem, só tem isso no texto, meu bem. Do interior de São Paulo. A parte com detalhes do texto eu não tenho. Deixa eu ver aqui.
Não tem a parte com detalhes mesmo do texto aqui. Mas eu vou descobrir e vou mandar para vocês no e-mail de vocês. Aí eu sei que nessa história aí criaram esse roteiro, criaram essa narrativa para que as pessoas brilhassem o olho, como eu provavelmente brilhei quando conheci assim também. Mas aí depois se descobriu que não existia CEO, que era até uma empresa feita por jovens que eram donos de startups e que entendiam muito bem de comunicação, de brand, de storytelling, e criaram esse universo da fantasia em cima de um produto. Então lembra que ontem a gente conversou sobre isso também, que existem estratégias diferentes, que a gente pode construir esse brand a partir da nossa essência e transbordar a nossa verdade, e existem outras pessoas que criam um personagem, só que é uma estratégia que cai por terra, principalmente quando é tão mentirosa dessa forma. Então isso é muito perigoso, sabe? A gente precisa ter cuidado quando a gente vai contar uma história, quando a gente vai querer comunicar, quando a gente vai querer cativar. E aí, né, tanto que caiu por terra, descobriram que a história era mentirosa, que não tinha nada a ver e que foi criada apenas para as pessoas interpretarem essa marca como descolada e fofinha. E aí caiu por terra, foi denunciado, levou processo e tudo mais. Teve outra marca também de sorvete que fez a mesma coisa. Criou outra historinha que foi em cima de um senhorzinho, um senhor Vitório, que trouxe sorvetes da Itália e que ele se empenhou muito para criar essa sorveteria dele. E aí tem estampado a foto, o desenho de senhor Vitório. Toda uma história assim de um empreendedor que começou lá de baixo, que trouxe aqui pro Brasil. Quem é que não vai se comover com a história dessa? Quem é que não vai querer conhecer a história de seu Vitório? Então a mesma coisa, usaram lá seu Francisco, depois usaram seu Vitório, só que um foi uma empresa de suco, o outro foi uma empresa de sorvete. E aí que caiu por terra também. E isso é perigosíssimo. Isso é perigosíssimo por quê? Pode até ser que o produto, até explicando isso, as pessoas entendam que é um produto que tem algum tipo de qualidade e tudo mais, mas depois que você perde a confiança, depois que a pessoa mente, você meio que fica duvidando de tudo que a pessoa faz, né? Então você não tem... eles souberam usar estrategicamente essas questões para construir, mas em cima de uma mentira. Quem é que vai acreditar? Quem é que vai acreditar no que está bebendo, no que está comendo, no que está consumindo? Se uma empresa dessa disser, não, ele é todo pronto, como eles disseram, elas são escolhidas, são naturais, o suco ele é natural, como é que você vai acreditar que é completamente natural se a pessoa já começa mentindo lá na história? Então, são exemplos desse cuidado que a gente tem que ter. Eu trouxe até aqui uma apresentação para vocês, que eu costumo trazer até para meus alunos e minhas alunas, que é o seguinte. Deixa eu mostrar aqui. A gente tem que ter o cuidado, quando eu falo desse processo da gente de apresentar a partir da nossa essência, a partir de quem a gente é, geralmente quando as pessoas estão conhecendo a gente, é como se elas só conhecessem essa partezinha, essa ponta do iceberg, sabe? É como se a gente tem muita história, a gente tem muita história de vida, a gente tem muita coisa que a gente pode compartilhar, e aqui a gente tá vendo como essas coisas são importantes e como a gente pode compartilhar ao nosso favor para criar conexão, para que as pessoas entendam o nosso trabalho. Mas existe todo uma profundidade e a base que a gente fala tanto aqui, de coisas, de universos que a gente tem e que a gente pode trazer à tona. Então aqui nessa primeira apresentação é o que as pessoas geralmente sabem sobre você, sabem sobre a gente. Geralmente elas sabem menos do que a gente é. Por isso que a gente faz esse exercício constante de ficar atentas e atentos com relação a quem a gente é, para que a gente comunique da melhor forma. E aí eu queria trazer outro iceberg aqui para vocês. Peraí, que é esse aqui,
Muitas vezes as pessoas, quando conhecem a gente, elas só conhecem a ponta do iceberg e elas acham que sabem isso tudo da gente. Elas acham que conhecem a gente muito bem. Então é muito importante também que a gente tenha, além da humanização, de saber que a gente não conhece uma pessoa completamente, nem quem tem tanta intimidade conhece a gente completamente. Também a gente precisa entender isso para que a gente vá vendo como é que a gente pode trazer a comunicação de quem a gente é, de tudo que a gente acredita para essas pessoas de forma mais clara. O que é que a gente pode contar que a gente não está contando? O que é que a gente pode apresentar para elas, até para parar com aquele ruído de comunicação e as pessoas terem uma ideia sobre a gente mais alinhada, mais coerente com a verdade de quem a gente realmente é, sabe? E aí tem outro aqui, que é esse. Um equilíbrio saudável é quando a gente continua construindo quem a gente é naturalmente, organicamente na vida, né? Até porque a gente vai se evoluindo, vai se conhecendo como pessoa, vai tendo experiências novas de fases da vida da gente completamente diferente. Aquilo que eu falo pra vocês, uma mulher jovem tem um tipo de experiência, uma mãe tem outro tipo de experiência, uma mulher solteira tem outro tipo de experiência. Cada etapa da vida da gente vai promovendo novos tipos de experiências. Então isso a gente vai sempre se autodescobrindo, se autoconhecendo em níveis diferentes nesse processo de aprofundamento. E aí o equilíbrio saudável é quando a gente está nessa continuidade de se autoconhecer de acordo com o que a vida está acontecendo, e a gente consegue ir se conhecendo e se apresentando, e se conhecendo e se apresentando. Lógico que o que for saudável e coerente que a gente quiser apresentar. É aquilo que eu falo para vocês também, que a gente tem que ter cuidado. Não é porque a gente está fazendo um trabalho humanizado, não é porque a gente quer apresentar um trabalho a partir da nossa essência, que a gente vai precisar apresentar completamente tudo da nossa vida. O limite também é uma coisa saudável e responsável para a gente também, sabe? A gente precisa saber o que é saudável, como a gente já veio conversando, da gente apresentar da nossa vida. Como eu já disse, eu, por exemplo, tenho um perfil pessoal com pouquíssimas pessoas, onde lá eu compartilho meus sobrinhos, compartilho fotos mais íntimas de dentro de casa, compartilho coisas mais íntimas mesmo, onde eu não acho responsável eu estar trazendo para cá o tempo todo. Eu posso uma vez ou outra, por estar feliz, por estar vivendo um momento de família, trazer para cá, mas não acho saudável, diante das coisas que eu pensei como limite, trazer para cá. Mas também eu já trouxe um exemplo aqui para vocês, que existem mulheres que são mães e resolvem construir um trabalho em cima da maternidade, e para elas fazem sentido apresentarem suas casas, as realidades de dentro das suas casas, as fotos com os filhos, e tá tudo bem. É só a gente saber o que é que a gente quer apresentar, o que é que respeita nossos limites, o que é saudável. Isso não vai fazer com que a gente perca a nossa conexão com a nossa essência na nossa comunicação e na nossa apresentação, sabe? Então é só a gente entender melhor esse nosso limite. E aqui, para trazer outro iceberg aqui para vocês, é um que a gente tem que ter muito cuidado, que é o exemplo dessas marcas também, que é o perigo que é apresentar mais do que se é de verdade. Então, quantas situações a gente já não viu aí em televisão de atores ou de pessoas públicas que se diziam ser uma coisa e na realidade elas não eram nada. Aquelas pessoas, o que esse iceberg está querendo mostrar é que, tipo, existe... Deixa eu até diminuir aqui os comentários para vocês verem direitinho. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver. Não tô conseguindo diminuir os comentários para vocês verem as coisas. Deixa eu ver se é aqui. Aqui, desativar comentários. E aí, a gente precisa ter esse muito cuidado, porque tem pessoas que são bem pouquinho, tem bem pouquinho alguma coisa e dizem que tem muito, tá entendendo? São pessoas que
fingem mais que são aquilo do que na realidade são, de forma real, no dia a dia, na vida, na prática mesmo, sabe? E aqui nas redes sociais a gente vê muito isso, como na televisão também, a gente vê vários exemplos. É uma coisa até que eu acho interessante do reality show do Big Brother, e que é uma coisa que eu gosto de assistir, porque eu gosto de psicologia. E eu acho que ali tem muita oportunidade da gente observar o outro psicologicamente também. Eu acho que às vezes chegam pessoas que. Cadê? Deixa eu ver aqui. Às vezes chegam pessoas que apresentam uma coisa, a gente acha que essas pessoas são de uma forma, pelo que a gente vai conhecendo elas, e quando chega lá no programa, a gente vê que essas pessoas se comportam completamente diferente. A gente já teve pessoas que a gente teve uma interpretação, por exemplo, de ser pessoas super conscientes, super ativistas, que faziam a diferença na vida das outras pessoas, e quando chegaram lá, viu que essas pessoas eram, na realidade, extremamente arrogantes e difíceis de lidar. Lógico que a gente está falando aqui de processos humanizados também, e que não tira o direito dessas pessoas estarem aprendendo e se desenvolvendo como pessoas também. A gente não está falando sobre o que eu estou falando aqui para vocês não é sobre um tribunal de julgamento com relação a ninguém, não. Porque a gente está falando de autoconhecimento, a gente sabe que nós temos nossas luzes e nossas sombras também. E a gente mesma tem as coisas que a gente precisa evoluir, mesmo a gente que está interessada no autoconhecimento e tudo mais. Só que é muito importante a coerência, é muito importante exatamente isso, com que a gente tenha essa coerência nessa comunicação. Se a gente sabe que a gente não é ainda uma coisa, por que que eu vou ficar vendendo uma imagem do que eu ainda não sou? Tá entendendo? Por exemplo, eu não sou vegetariana, eu simpatizo pelo vegetarianismo, eu não tenho um processo ainda de sustentável, de sustentabilidade e cuidados ecológicos na minha casa, como eu gostaria de ter algum dia, em vários níveis de cuidados ecológicos e tudo mais. Então, eu tenho que trazer isso aqui de forma consciente também, para não vender uma imagem que não tem nada a ver ainda comigo, tá entendendo? Para alinhar as expectativas com a realidade, para que as pessoas entendam qual é a minha verdade, como é o meu momento de vida e o que é que eu estou procurando construir também, qual é o caminho que eu quero construir. Então, como muitas pessoas, eu também estou aprendendo sobre vegetarianismo, eu estou aprendendo cada vez mais sobre sustentabilidade e ecologia dentro de casa de forma mais prática para ver como é que posso cuidar disso aqui. E estou nesse processo, mas aí eu não vou fingir aqui que eu já cheguei num patamar que eu não cheguei, tá entendendo? Então, isso é importante também para que a gente construa aquele iceberg do equilíbrio, que a gente vá se construindo e aí que vá se apresentando. Pode ser que tenha um dia aqui que falar dessas bandeiras do vegetarianismo e da sustentabilidade dessa forma mais prática, ela fique tão enraizada em mim que faça sentido eu falar mais delas aqui. Mas enquanto isso, eu vou trazendo as coisas que eu já vivencio e apresentando outras coisas. Vocês estão entendendo como é esse processo de entendimento e de coerência no que a gente vai apresentando dessa linguagem? Me digam aí enquanto eu mostro outro iceberg aqui para vocês. Esse outro iceberg aqui é outro cuidado que a gente tem que ter também e que acontece até com muitas alunas e muitos alunos meus, e que o processo da gente ele é tão importante nessa vivência aqui, que é justamente às vezes a gente tem muita coisa para apresentar, a gente tem muita coisa bacana para mostrar diante do nosso trabalho, para mostrar coisas que a gente acredita. Ó, Babi aí, sim, coisa boa, então, perfeito. A gente tem muita coisa para mostrar diante da história do nosso trabalho, dos nossos valores, das nossas crenças, das bandeiras que a gente levanta. E às vezes a gente não mostra porque a gente não sabe mostrar
ou porque a gente acha que aquilo não é importante de mostrar. Então, lembra que eu falei para vocês, todo mundo tem uma história de vida que a gente pode apresentar de forma significativa se a gente se conectar com a gente mesmo. Então, aquelas marcas, elas nem precisavam inventar aquela história. Elas poderiam se conectar com a história genuína e verdadeira dos seus criadores e, a partir disso, construir uma história, encontrar beleza nessas histórias sem precisar mentir na história, sabe? Muitas vezes o que falta é falta de conexão mesmo. E aí é outro lugar, assim, que a gente está perdendo muitas vezes oportunidade de se conectar com as pessoas, porque a gente está apresentando só um pouquinho também. E até uma característica da gente do empreendedorismo humanizado, muitas vezes, da gente que gosta de estudar, da gente que é multipotencial também, é essa característica da gente, às vezes, estudar um bocado, botar muito conteúdo para dentro e acabar colocando um pouco para fora, acabar apresentando um pouco para fora e as pessoas acabam não sabendo de tudo que a gente sabe, de todas as possibilidades do universo e que isso poderia trazer uma vantagem muito grande para o nosso trabalho, para a nossa marca, para a nossa conexão. Então, esse é outro perigo também que a gente tem que ter cuidado para que a gente utilize essa consciência a nosso favor. Então, tem um perigo da gente ser pouquinho daquela coisa e fingir que a gente é uma coisa completamente diferente, que é aquele lugar da incoerência, da criação, que eu dei vários exemplos aqui para vocês, e tem também o perigo no sentido de uma perda de oportunidade, onde a gente às vezes tem muito mais que a gente poderia utilizar para chamar as pessoas para perto, para fazer com que as pessoas queiram estar perto cada vez mais do nosso trabalho, da nossa marca, entendendo a nossa marca, e às vezes a gente não apresenta porque a gente está só enchendo essa bagagem e não está transbordando ainda. Então é outra coisa que a gente precisa ficar atento e atenta também para usar essa estratégia de forma honesta e a nosso favor também. Então era isso, eu queria trazer esses slides aqui para vocês para que a gente tenha de maneira mais visual o que a gente está falando. Outra coisa aqui que é importante a gente pensar sobre o brand é que ele é a construção de algo forte, genuíno e próspero de todas as formas a longo prazo. Então, quando a gente está construindo um brand de verdade, um brand honesto, a gente está construindo algo que ele muitas vezes demora para ter um certo resultado, porque a gente está construindo ali com paciência, com verdade, com tudo que está acontecendo. Talvez, se a gente colocasse algumas mentiras, atingisse as pessoas mais rápido, atingisse, fosse vendido de forma mais rápida, mas isso cai por terra. Então é importante a gente pensar nessa construção de um resultado a longo prazo mesmo, de um resultado saudável para a gente, honesto e um resultado que vai se manter. Lembra ontem que eu trouxe o exemplo da evolução de algumas pessoas, de algumas marcas, que elas vão se conhecendo, se amadurecendo e de acordo com elas mesmas, elas amadurecem a sua marca, a sua empresa e o seu trabalho também. Então, precisa haver esse cuidado também da gente ir acompanhando essa evolução e colocando para fora também. Outra coisa que a gente tem que ter cuidado também nesse processo do branding é para que a gente não bajule os clientes, principalmente os clientes novos, e esqueça de tratar os clientes antigos bem, que é uma coisa que às vezes acontece principalmente aqui na internet. Aqui na internet, como existem processos de estratégias de lançamentos que são processos interessantes para todo mundo, todo empreendedor utilizar, mas às vezes essas pessoas estão tão interessadas em trazer mais gente, em trazer mais seguidores, em trazer mais gente para fora, que acaba dando uma super atenção para uma galera que é sempre nova, e aí clientes mais antigos, essas pessoas não tratam bem, não tratam da melhor maneira, não tratam como merecem. Então é importante a gente ter esse cuidado também, que não é sobre volume de pessoas, é sobre pessoas, como a gente já vem falando aqui na humanização. É um trabalho feito de pessoas para pessoas e não de pessoa para um volume grande de pessoas, só para que isso crie uma autoridade, uma aparência de autoridade que seja diferente. Pri, eu não sei se tu escreveu alguma coisa quando depois os comentários eles estavam
eles estavam escondidos, porque apareceu um aviso aqui sobre tu, mas a última mensagem que tem tu aqui é que cidade, Natuza. Então, se tu escreveu alguma coisa depois, eu não vi, viu? Eu só vi uma notificação, mas que não deu nem tempo de eu ler o que era essa notificação, quando os comentários estavam escondidos. Outra coisa aqui que é importante. Então, é importante a gente. Ah, não escrevi, tá certo. Aí tem aqui, é importante a gente agir com maturidade também e saber que horas utilizar partes importantes da essência da gente, até na nossa comunicação verbal também. Então, a gente também precisa entender, nesse processo desse encantamento de brand e de tudo mais, que somos humanas também. E que a gente, e como ser humano, como eu já disse para vocês, a gente vai lidar com vários tipos de sentimentos e alguns dias a gente vai estar de uma maneira, outros dias a gente vai estar de outro, e a mesma coisa assim é com nossos clientes também. Então a gente tem que mostrar respeito na comunicação com essas pessoas também. Por exemplo, vamos supor, eu costumo trazer uma comunicação aqui que é mais afetiva, que é zelosa, que às vezes pode até ser visto como fofinha também. Mas se o cliente está reclamando comigo, está falando comigo de forma séria, eu preciso ser a Natuza responsável e séria para que a gente esteja coerente com o momento que a gente está conversando, que a gente está dialogando, para que ele saiba que eu estou o tratando com maturidade, o tratando com responsabilidade. E não ficar tentando encaixar esse tom de voz fofinho em qualquer situação, porque talvez isso vai transmitir para a pessoa que está do outro lado irresponsabilidade da sua parte e falta de consideração. Então, é outro cuidado com o brand. Como o brand, as pessoas escolhem muito esse tom mais acolhedor, e eu acho importante, como eu falei para vocês ontem, essa conexão com o zelo, com a gentileza, com o afeto, eu acho que isso é gostoso. Eu acho que isso cria uma experiência gostosa e uma conexão gostosa. Eu acho que um cuidado é sempre gostoso, mas a gente tem que ter maturidade para saber qual é o momento da gente agir assim e qual é o momento da gente não agir assim. Então, vão ter momentos que a gente vai precisar ser mais assertiva, ser até mais séria, para que a gente lide com aquela situação com a coerência da situação. Então, é um cuidado grande também que a gente precisa ter. Outra coisa que a gente precisa ter também é essa noção também de limites. Eu falei desse limite para vocês do que a gente apresenta, do que é coerente a gente apresentar, do que faz sentido para a gente apresentar. E também a gente precisa ter noção dos nossos próprios limites para que a gente também mostre uma expectativa coerente para as pessoas. Por exemplo, vocês que já me acompanham, vocês que já me conhecem, tenha um tempo ou que está começando a me conhecer agora, percebe que eu utilizo essa comunicação que às vezes é um pouco mais pausada, é um pouco mais devagar na resposta. Porque eu gosto de responder todo mundo com atenção, todo mundo com cuidado. Então eu procuro sempre avisar, olha, minha gente, minha resposta é do slow marketing, é um marketing mais calmo, é uma coisa mais cuidadosa. Eu não vou estar respondendo as pessoas o tempo todo, eu não vou estar respondendo a qualquer hora, a qualquer dia, porque eu tenho que pensar no meu autocuidado também. Eu tenho que pensar nas inúmeras coisas que eu tenho que dar conta e eu também tenho que pensar para responder da melhor maneira a pessoa do outro lado. Às vezes vai precisar um tempo, mas eu já aviso a vocês e é comum ter nas minhas redes de comunicação, por exemplo, no WhatsApp, esse aviso que eu respondo mais devagar e tal, para que as pessoas tenham esse alinhamento com as expectativas. E a gente, como empresa e como marca, é importante que a gente comunique isso também, sabe? Para que essa expectativa, essa leitura e essa interpretação que as pessoas têm sobre a gente, sobre o nosso atendimento, eles estejam alinhados, eles estejam claros também. Porque às vezes as pessoas acabam criando uma expectativa de que, por exemplo, pode falar com você a qualquer hora do dia, ou pode falar a qualquer dia de semana, e às vezes quando você não responde, a pessoa pode achar que é uma falta de cuidado, que você interpretar como se você tivesse tendo um descaso com ela, como se não estivesse tratando bem. Então, até isso é importante a gente comunicar também. Primeiro, a gente ter percepção de como a gente funciona e aí deixar claro para as pessoas também, para que as pessoas entendam que tudo
tem o seu tipo de ritmo, seu tipo de jeito. Então é aquilo do iceberg também. A gente vai se contando, a gente se conta como é que a gente funciona, como é que a gente entende para que essas expectativas de leituras e interpretações fiquem cada vez mais clara e não tenha ruído de comunicação. E outra coisa também importante também desse brand, e olhando para essa humanização e considerando a gente, é importante a gente lembrar também que brand não é sobre perfeccionismo irreal, é sobre evolução constante. Então, repetindo, brand não é sobre perfeccionismo irreal, é sobre evolução constante. Então, a gente veio vendo desde ontem o como a gente pode se comunicar no nosso trabalho, como pode apresentar, o quanto pode colocar zelo em tudo que faz, numa mensagem, numa estética, numa postagem, em tudo que a gente faz. E aí, só que a gente precisa entender também que a gente não precisa estar 100% pronta para apresentar só porque a gente gostaria que o brand da gente fosse de um tal jeito. A gente, como eu já falo para vocês, a gente precisa evoluir no movimento, que cada movimento traz uma etapa, traz uma comunicação já, sabe? E aí no decorrer você é até importante, porque nesse próprio movimento que você vai se provando, se testando, você vai descobrindo coisas sobre você também e sobre o seu próprio brand para que ele fique cada vez mais claro para as pessoas. Então a gente descobre mais coisa no movimento do que estáticas. Então não é sobre perfeccionismo irreal, é sobre evolução constante, sabe? Que é uma coisa, às vezes, que algumas alunas já ficaram preocupadas, assim, de dizer assim, ô Natuza, já que eu sei as cores que mais comunicam a minha marca, já que eu sei as coisas, eu só posso aparecer com essas cores, eu só posso aparecer com essas roupas, eu só posso aparecer dessa maneira. Não, você não só pode aparecer assim, não. Você ganha uma consciência de que quando você tá daquela maneira, você passa um tipo de comunicação. Mas você é um ser humano que não tá só de um jeito o tempo todo também não, sabe? Então isso também comunica e é outra coisa que a gente precisa ter cuidado, principalmente quem está no começo dessa construção e dessa evolução. Pri falando aqui, sabe, Natuza, é como as mães que atendo, cada uma é de um jeito, então não resolve eu tratá-las da mesma forma e também colocar os devidos limites. No meu caso de hospital, pois querem atendimento o tempo inteiro. Então, tudo vai como me comunico, a forma que faço isso, exatamente, exatamente, Pri. E se tem uma coisa que eu acho, eu adoro estudar limites, já estudei muito, mudou a minha vida completamente quando eu comecei a estudar limites. Tem até um livro aqui maravilhoso que vou escrever aqui até para indicar para vocês, que ele fala que muitas vezes o melhor ato da gente diante de uma pessoa vai ser colocar limites na relação, na comunicação, que isso é importante por nós e pelo outro também, sabe? Tanto porque a gente precisa se cuidar como pessoa, vamos supor, você, às vezes você não vai poder estar atendendo todas na melhor excelência, da melhor maneira, e aí você vai ter que explicar assim, olha, já já eu lhe atendo para eu poder dar conta, né, de lhe atender melhor. Espera um pouquinho que daqui a pouco eu lhe atendo e tudo mais. Então a gente comunicar esses limites também são importantes também, sabe? Uma pessoa que me ensinou muito sobre limites também foi minha terapeuta anterior, porque eu lembro que quando eu comecei a fazer terapia com ela, acho que faz uns 7 anos, uns 7, 6 anos, assim. E aí eu era muito ansiosa, assim, tava naquele processo de autoconhecimento, se descobrindo, e muitas questões vinham à cabeça, então eu desabafava muito com ela no WhatsApp, sabe? Eu desabafava muito, ficava mandando mensagem para ela, às vezes com uma certa frequência, e ela me ensinou, assim, o limite, sabe? Muitas vezes ela não respondia, e com o processo do tempo eu entendi que era importante aquela postura dela, até para que eu amadurecesse, até para que eu aprendesse. Eu percebi que ela usou tipo uma estratégia. No começo, ela me respondia. No começo, eu pedia um conselho e ela me dava, independente do atendimento lá, ela me dava no WhatsApp. E depois eu percebi que ela parou de fazer isso até para que eu criasse autonomia e eu mesma solucionasse a minha vida
com meus próprios questionamentos. Eu perguntando a mim mesma qual era a direção que eu devia tomar. E não esperando sempre que alguém de fora viesse me dizer o que eu precisava fazer. Então, por que que eu tô falando isso? Porque às vezes o maior ato de amor que a gente vai ter por alguém é colocar um limite. Eu trouxe esse exemplo da minha terapeuta, mas vocês podem pensar em várias situações aí que alguém colocou limite em vocês, ou que vocês precisaram colocar limite, e que foi muito mais saudável, e que foi muito melhor para a relação, e que também trouxe essa oportunidade de evolução. Por exemplo, às vezes tem filhos que pais não colocam limites e aí, em algum momento da vida, a vida cobra isso. A vida cobra responsabilidade, a vida cobra maturidade para que as pessoas lidem com frustração. Então, às vezes, limite, apesar de ser duro, é a melhor coisa que a gente vai poder fazer. O importante é a gente saber comunicar isso também. De uma forma honesta, de uma forma tranquila, de uma forma lembrando que existe um ser humano do outro lado também, não é? Então, nesse processo da gente também pensar nesse perfeccionismo, é importante que a gente não se paralise e só utilize o brand quando a gente achar que está tudo tinindo. Não, isso daqui é uma criação de consciência para que a gente vá se percebendo e vá percebendo as coisas que a gente faz, para que a gente tenha consciência do que está dando resultado, do que pode vir a dar mais resultado, quais são as consequências da gente utilizar o brand dessa maneira humanizada e consciente, o que é que pode trazer para a gente de retorno pessoal e profissional também, mas não é para paralisar, não é para dizer assim, se não tiver dessa maneira, tudo completamente alinhado, eu não vou fazer. Então é esse cuidado também para a gente não paralisar. Aquilo lembrar que a consciência vem das experiências também. Então, como eu disse, muitas experiências vão até nos apresentar partes do nosso brand que a gente nem conhecia, que a gente não conhecia antes de vivenciar alguns tipos de experiência. Outra coisa também, a gente vai se descobrindo e descobrindo o que mais nos representa na experiência também. Então, enquanto a gente está vivendo, enquanto a gente está colocando o nosso trabalho, mesmo que a gente ainda sinta ele meio que imaturo, mesmo que o ideal da gente é outro, que a gente ainda não consiga fazer por algum motivo, por alguma habilidade que a gente ainda está desenvolvendo, por alguma questão técnica que a gente ainda não pode colocar. Então, mesmo que a gente vá fazendo o trabalho no nível menor do que a gente gostaria, de cuidado, de zelo e tal, nesse próprio processo, só de se lançar, só de fazer, só de executar, a gente vai tendo muita experiência também. A gente vai aprendendo muita coisa também e vai redescobrindo outras coisas que a gente não perceberia. Outra coisa também é de procurar se evoluir e procurar conteúdos que podem nos ajudar nesse processo. Então, quando a gente vai, como eu falei para vocês, quando a gente vai pensando nesse brand humanizado, que se preocupa com os bastidores da empresa, para que o fora seja o reflexo também, a gente vai ter que estudar muita coisa, como a gente já vem estudando aqui. A gente vai precisar entender do autoconhecimento, a gente vai precisar entender da inteligência emocional, a gente vai ter que entender sobre gerenciamento, sobre liderança, sobre uma liderança humanizada, sobre coordenação de equipe, para que o excelente esteja fora e esteja dentro também. Então é importante que a gente, ao se perceber, a gente vá se cuidando e se evoluindo. Por exemplo, muitas empresas que hoje em dia são empresas conscientes, muitas empresas que são empresas B, que nem aquele sistema B que eu falo para vocês daquele certificado B. Muitas empresas que são assim hoje em dia, elas não começaram consciente. Existem empresas que começaram sim consciente, mas existem outras que não começaram, que elas eram reflexo da maturidade dos seus criadores naquela época. Mas nesse passado tempo de evolução, eles perceberam que seria melhor cuidar de outra forma da empresa, de cuidar de outra forma dos funcionários. Então, eles foram melhorando, se evoluindo, fazendo cursos, mudando coisas, mudando dinâmicas, mudando a realidade com os funcionários, mudando a responsabilidade com eles, com os funcionários e com o mundo como um todo. Então, a gente lembrar que é um processo de evolução contínua e de evolução constante e que a gente vai procurando, vai se trabalhando e cada vez que a gente se sente amadurecida e amadurecido
nesse lugar de pronto, cheguei no ponto que eu queria chegar, aí a gente pode ir comunicando, avisando que a gente já chegou. Então, se a gente não chegou ainda, a gente também pode comunicar que a gente está passando por esse processo. A gente pode dizer, eu estou aprendendo sobre isso. Eu estou, por exemplo, como eu disse para vocês, de sustentabilidade e vegetarianismo. Então, é melhor, é mais consciente eu dizer, eu estou aprendendo sobre isso, do que dizer, eu sou isso, para deixar uma marca, para criar uma percepção no brand, para criar uma percepção que as pessoas têm sobre mim, sabe? Então, a mesma coisa acontece e já aconteceu em inúmeras empresas. Então, é importante a gente pensar nessas coisas todas, para que a gente crie dessa dentro dos bastidores e também o externo seja o reflexo desses bastidores. Aí é isso, meus amores. Eu separei esse conteúdo um pouco mais breve para a gente dar uma olhadinha hoje, mas para que a gente também vá se complementando ao que a gente vem conversando esses dias, sabe? Para que a gente tenha o cuidado, para que ele realmente, o brand, não entre na gente como algo lindo, mas como um canto da sereia. Que a gente entende que a gente pode criar, sim, um ambiente, um atendimento, uma construção bacana para as pessoas, mas que a gente também entenda que dentro também precisa estar bom, sabe? Para que a gente não acabe criando uma pessoa que aparenta ser uma coisa fora e na realidade dentro tá tudo não tá bacana, né? Eu ia dizer, tá tudo podrezinho, mas achei podre uma palavra forte. Mas vocês entenderam, né? O que eu quis dizer, assim. É isso também nas empresas. Como acontece isso na vida real da gente, na empresa também acontece. E aí até eu fiz um post hoje falando justamente que aquela frase que eu falo tanto aqui para vocês, que a premissa do brand humanizado é faça pelo outro o que você gostaria que fosse feito por você. Então, se você quer entender de forma mais clara como você pode construir um bom brand que proporciona uma experiência memorável para seus clientes, siga a premissa, faça pelo outro o que você gostaria que fosse feito por você. Então, atenda como você gostaria de ser atendido, trate o outro como você gostaria de ser tratado, escreva textos que você adoraria receber, prepare um ambiente físico ou virtual que passe o conforto e o prazer que você gostaria de sentir. Crie artes que você gostaria de ver, crie experiências que você gostaria de viver, seja honesta como você gostaria que fossem com você e seja a pessoa e tenha a empresa que você admiraria. Então, é isso, é a gente se colocar no lugar do outro, é a gente ter essa empatia também de pensar como é que o outro gostaria e ir construindo. Eu acho que esse é um norte bom, né? Da gente pensar, poxa, como é que eu gostaria de ser recebida? Como é que se eu fosse vender, se eu fosse atendida por um vendedor, como é que faria diferença se esse vendedor me tratasse de qual maneira? Como é que eu gostaria que ele me atendesse? Quais perguntas eu gostaria que ele fizesse? Então a gente sempre se colocar nesse lugar ajuda a gente nessa humanização também. Babi falando aqui, maravilha, estou revisando meu material para retomar o nosso trabalho. Agora que estou com mais energia. E essas aulas ainda estão ajudando mais ainda. Perfeito, perfeito, Babi. Dá um gás, né? Eu sempre gostei, assim, desses materiais na internet, assim, que eu ia justamente atrás das soluções diante do que eu estava precisando, assim. Então, às vezes não, nos meus valores, eu até falei na nossa aula sobre roda da vida, o quanto estudar para mim me ajuda a caminhar, sabe? Então, muitas vezes eu tô com a energia baixa e só de estar estudando, de estar acompanhando conteúdo de alguém que eu confio, de alguém que eu acredito, de alguém que me inspira, eu já vou renovando as energias, sabe? E até eu já falei aqui em algumas lives, não sei se tu tava no dia, mas eu falei justamente assim, esteja com quem inspira você, esteja com as pessoas que que alimentam a sua energia com relação ao trabalho, com as pessoas que às vezes evoluíram no lugar que a gente ainda não chegou. E isso a gente pode fazer através de vídeos, através de livros, através de inúmeras maneiras, enquanto às vezes a gente ainda não pode estar com as pessoas, né? Então isso eu uso muito na minha vida, assim, me abastece muito. Eu assisti
podcasts, assistir, escutar podcasts, ver palestras, ler livros de pessoas que me dão essa sensação que tu tá sentindo aí, de que energiza mais ainda e dá mais coragem e fomenta o nosso trabalho, sabe? É como se a gente tivesse escutando o conselho de um amigo que a gente gostaria que falasse pra gente ali do lado. E aí é muito importante que a gente coloque como prioridade essas coisas na vida da gente para que a gente vá se abastecendo, que esse conteúdo seja como uma gasolina mesmo, sabe? Que vá nos abastecendo ou como um alimento que vai nos nutrindo mesmo, né? Então, se abasteça não só de mim, mas de outras pessoas também que você sente que traz essa energia assim para a vida. E às vezes eu sinto assim, quando eu tô cansada, quando eu tô com a energia um pouquinho mais baixa, porque a vida acontece, né? O cansaço acontece também. Então, às vezes, quando eu tô precisando dar uma energizada, eu já penso, eu vou ver o vídeo de quem? Quem é que vai me ajudar a focar aqui, a lembrar do meu propósito? Por sinal, a aula não, aqueles meus hábitos matinais. É, Babi falando aqui, entendo demais. TEDx era terapêutico, assim como você, como para você. Exatamente, exatamente. E TEDx foram muitos vídeos também que eu assisti do TEDx também nesse mesmo lugar. E eu acho que isso ajuda muito. Né? Tanto que dos meus hábitos matinais, dos meus rituais matinais, uma das coisas que eu percebi que mais me reenergiza, que mais me traz alinhamento com o meu propósito é a leitura de um livro pela manhã. A leitura, mesmo que seja de poucas páginas, eu geralmente leio 20 minutos toda manhã. E isso faz completamente diferente. Os dias que eu leio e os dias que eu não leio, eu percebo a minha energia como fica diferente, sabe? Como dá um brilho a mais assim na energia, sabe? Então é isso, é a gente também se perceber para a gente ver essas coisas que podem fortalecer a gente. Mas é isso, meus amores. Hoje a gente tá largandinho um pouco mais cedo, 11h11. Olha, a hora dos anjos, mais uma vez. Amém. Tá largandinho um pouquinho mais cedo. Mas é bom que a gente também vai absorvendo esses conteúdos que a gente vem falando aqui todos os dias. Amanhã a nossa live vai ser no YouTube de novo, porque eu vou mostrar um material para vocês sobre organização, porque já que a gente vem conversando aqui tanto sobre tudo isso que a gente precisa se preparar e cuidar, é importante que a gente faça essa amizade com a organização. Então, eu vou trazer algumas ferramentas que me ajudam na minha manutenção dos meus movimentos na vida e eu quero apresentar a vocês amanhã como é que eu uso para que talvez traga insight para vocês também, porque aí ajuda a vocês se manterem alinhadas e realizando o que é que vocês querem fazer, sabe? A organização é uma grande amiga da realização dos nossos sonhos, tanto na vida pessoal como na vida profissional. Então, amanhã vai ser lá no YouTube, às 10 horas da manhã também. E a partir de segunda, eu acredito que a gente vai ficar fazendo oficialmente tudo lá, porque eu estou recebendo muitos pedidos para estar no YouTube. Eu estou achando isso massa, assim. Muita gente está pedindo para colocar essas lives no YouTube, porque vai ajudá-las mais a maratonar melhor, a ver. Aí eu estou lidando com isso tudo, passando tudo isso para lá ainda, e aí vai ficar mais fácil a gente, tanto pelas apresentações, como para já ficar salva lá no YouTube também. Como ontem deu certo, deu tudo certo, nossa estreia. Então, a partir de segunda que vem, a gente migra. Aqui vai ficar um tempinho também, eu deixando as duas janelas abertas, as duas câmeras abertas, porque aí quem quiser estar no lugar, está no lugar. Quem quiser acompanhar com mais detalhes de apresentações e tudo mais, vai para o YouTube. Mas a gente vai oficialmente migrar para lá, porque aparentemente vai ajudar mais pessoas. O pessoal disse que é mais fácil utilizar o YouTube, e participar e voltar a ver a live quando precisa rever do ponto que parou. Então, atendendo a pedidos, vamos migrar para lá. E queria agradecer a vocês por hoje, por ontem, por estarem comigo, por me acompanharem nessa jornada, nessa migração também. Estou muito feliz por isso, viu? E aí, fez sentido o conteúdo de para vocês hoje? Como é que vocês estão saindo daqui, junto com o conteúdo de ontem?
teve uma soma ainda maior aí na cabeça de vocês com essa junção, clareou algumas ideias importantes de ontem para hoje. Me contem aí. Enquanto estou aqui, que a gente já já vai liberar mais cedo e aí a gente vai almoçar mais cedo. Aí, Pri dizendo aqui, gratidão, gratidão. Ê, coisa boa, coisa boa. Que bom, gratidão imensa a cada uma de vocês, cada vez mais. Que bom, Pri. E é isso. Lembre-se que quem precisar falar comigo é só mandar direct. E quem ainda não está inscrito, não está recebendo os e-mails todo final de semana, fala comigo que eu vou mandar para vocês, tá bom? Pois um cheiro, meninas, do meu coração. Gratidão imensa por mais um dia aqui, a gente nessa jornada, se amadurecendo juntas, amadurecendo o nosso trabalho. Ó, o Babi falando aqui demais. Chega a dar um quentinho no coração. Ah, eu adoro coisas que dão quentinho no coração. Eu até pesquiso, assim, às vezes no YouTube, livros que dão quentinho no coração. E não é que eu acho? Eu acho uns romances, umas histórias esperançosas, assim. Adoro. A gente tá precisando, né, de quentinhas no coração, de cada vez mais esperança. Eu acho que isso é saudável e nutritivo pra gente. Pois é uma honra ser um quentinho no coração, já que eu amo tanto isso. Pois um cheiro, meus amores, e até amanhã. Uma ótima tarde para vocês, um ótimo dia abençoado para vocês e qualquer coisa, contem comigo, tá bom? Um cheiro em todas. Tchau, tchau.